Era quinta-feira, 3h47 da tarde. Miguel estava na cozinha preparando café quando percebeu. Silêncio. Silêncio absoluto. A casa ao lado, número 247, estava muda. Completamente muda. E isso não era normal. Nunca tinha sido normal. Porque o Sr. Augusto não era um homem silencioso. Ele tossia, arrastava móveis, deixava a televisão ligada no volume máximo desde as 6 da manhã até a meia-noite. Sempre o mesmo canal. Sempre a mesma voz estridente dos apresentadores de auditório. Miguel parou com a colher no ar. Inclinou a cabeça. Esperou. Nada. Nem o rangido das tábuas do assoalho velho. Nem o latido rouco do cachorro, um vira-lata marrom que o Sr. Augusto chamava de Rex. Nem o arrastar metálico da cadeira de ferro no quintal de trás. Apenas silêncio. Um silêncio tão denso que parecia ocupar espaço físico, que parecia pressionar as paredes, que parecia entrar pela janela como névoa. Miguel caminhou até a janela da sala. Afastou a cortina com 2 dedos. A casa do Sr. Augusto estava ali, como sempre esteve. Pintura descascada, muro baixo, portão enferrujado entreaberto, coisa que nunca acontecia. O velho era meticuloso com aquele portão, sempre trancado, sempre com o cadeado pendurado. Mas hoje estava aberto, apenas alguns centímetros, o suficiente para parecer errado. Miguel sentiu algo descer pela espinha. Algo frio, algo instintivo. O tipo de sensação que antecede má notícia, que antecede descoberta. Ele olhou para o relógio de parede. 3h50. O Sr. Augusto deveria estar assistindo ao programa das 3. Deveria estar gritando com a televisão, reclamando dos políticos, rindo sozinho das piadas ruins. Mas não estava. Estava em silêncio. E silêncio demais nunca é normal. Miguel Andrade tinha 42 anos. Vivia sozinho desde o divórcio, 3 anos atrás. A casa que antes era lar virou apenas estrutura. Paredes, teto, móveis que ninguém mais usava direito. Ele trabalhava home office, analista de sistemas. Passava os dias entre telas e códigos. Raramente saía. Raramente conversava com alguém que não fosse colega de trabalho por videochamada. Exceto o Sr. Augusto. Augusto Mendes, 74 anos. Aposentado. Viúvo há 8 anos. Morava sozinho na casa 247 desde que a esposa morreu de derrame. Não tinha filhos, não tinha parentes próximos. Tinha apenas o cachorro, a televisão e uma rotina que nunca mudava. Miguel e ele não eram amigos, mas eram vizinhos na definição mais pura da palavra. Trocavam cumprimentos, dividiam reclamações sobre a rua esburacada. Às vezes Miguel ajudava a carregar compras do carro até a porta. Às vezes o Sr. Augusto deixava um saco de laranjas na soleira da casa de Miguel, sem explicação. Era uma convivência silenciosa, respeitosa, funcional. Mas Miguel conhecia os sons daquela casa. Conhecia o horário em que a TV ligava, 6 da manhã. Conhecia o ranger da porta quando o velho saía para regar as plantas, 7h15. Conhecia o latido de Rex, toda vez que o carteiro passava, 10 horas. Conhecia o arrastar metálico da cadeira de ferro no final da tarde, 5h30. Conhecia tudo porque, querendo ou não, aqueles sons faziam parte da sua rotina também. Era uma trilha sonora involuntária da sua solidão. E agora, eles haviam desaparecido. Miguel voltou para a cozinha. Tentou trabalhar. Abriu o notebook. Olhou para o código na tela. Não conseguiu focar. Fechou o notebook. Foi até a janela de novo. A casa continuava em silêncio. O portão continuava entreaberto. E então Miguel notou outra coisa. As correspondências. Havia pelo menos 4 envelopes enfiados na grade da porta. Revistas, contas,
panfletos, tudo acumulado. O Sr. Augusto sempre recolhia a correspondência pela manhã. Era meticuloso, pontual. Mas hoje não tinha recolhido. Nem ontem. Nem anteontem. Miguel cruzou os braços. Sentiu o frio de novo. Mais intenso agora. Algo estava errado. Na sexta-feira, Miguel acordou cedo. 6h15 da manhã. Ficou deitado na cama, olhando para o teto. Esperando. Esperando o som da televisão. O volume alto, as vozes estridentes. Nada. Ele se levantou, foi até a janela do quarto, olhou para a casa ao lado. Todas as cortinas fechadas. Nenhuma luz. Nenhum movimento. Rex não latiu. Miguel desceu. Preparou o café. Sentou-se à mesa, comeu pão com manteiga sem sentir o gosto. Olhou para a parede que dividia as duas casas. Silêncio absoluto do outro lado. Às 10 horas, o carteiro passou. Deixou mais correspondências na porta do Sr. Augusto. Rex não latiu. Miguel foi até a janela. Observou. O carteiro olhou para a casa, franziu a testa e seguiu em frente. Ao meio-dia, Miguel saiu no quintal. Fingiu regar as plantas. Olhou por cima do muro baixo que separava os terrenos. O quintal do Sr. Augusto estava estranho. A cadeira de ferro estava caída, de lado, como se alguém tivesse tropeçado nela. A mangueira de jardim estava esticada até o meio do gramado, ainda ligada, desperdiçando água, formando uma poça de lama. O prato de comida de Rex estava vazio, seco, coberto de formigas. Miguel sentiu o estômago apertar. Voltou para dentro. Pegou o celular. Quase ligou para a polícia. Mas ligou para quem? Para dizer o quê? Meu vizinho está em silêncio? Pareceria ridículo. Colocou o telefone de volta no bolso. E então ouviu. Uma batida. Seca. Grave. Distante. Vindo de dentro da casa ao lado. Miguel congelou. Esperou. A batida veio de novo. Tum. Uma pausa longa. Tum. Como algo pesado caindo no chão ou sendo arrastado. Miguel caminhou até a parede. Encostou o ouvido na superfície fria. Esperou. Nada mais. Apenas silêncio de novo. Mas agora era diferente. Agora era um silêncio que sabia que estava sendo observado. Miguel tinha câmeras de segurança. 3 externas, uma na frente da casa, uma na lateral, uma no quintal. Ele as instalou depois do divórcio. Não por medo, mas por controle. Por sensação de que estava protegendo algo, mesmo que esse algo fossem apenas paredes vazias. Nunca tinha usado o sistema direito. Apenas verificava de vez em quando. Arquivos antigos, nada importante. Mas agora, ele precisava ver. Miguel ligou o notebook. Abriu o software de monitoramento. Ajustou o ângulo da câmera lateral. Aquela que dava visão parcial da casa do Sr. Augusto. A imagem apareceu na tela. Preto e branco. Granulada. Mas nítida o suficiente. A casa 247 aparecia no canto esquerdo do quadro. Portão entreaberto. Correspondências acumuladas. Cortinas fechadas. Miguel deu zoom. Aproximou a imagem da janela da sala. Havia uma fresta. Pequena. Quase imperceptível entre a cortina e o batente. Ele segurou a respiração. Focou. Esperou. E então viu. Movimento. Algo cruzou a fresta. Rápido. Uma sombra. Ou uma silhueta. Difícil dizer, mas definitivamente algo. Miguel recuou na cadeira. O coração acelerou. Ele rebobinou a gravação. Assistiu de novo. Frame por frame. O movimento acontecia no segundo 17. Algo. Alguém passava pela fresta da cortina. De um lado para o outro. Mas o movimento era estranho. Lento demais para ser natural. Como se estivesse flutuando. Miguel fechou os olhos. Respirou fundo. Pode ser o Sr. Augusto, ele pensou. Só pode ser ele. Talvez esteja doente. Talvez esteja caminhando devagar.
Mas por que não atendia a porta? Por que não recolhia as correspondências? Por que Rex parou de latir? Miguel voltou para a visualização ao vivo. Olhou para a casa por 5 minutos. 10 minutos. 15. Nada. Estava prestes a fechar o notebook quando viu de novo. A luz do corredor interno acendeu. Apenas por 2 segundos. E apagou. Miguel sentiu o corpo inteiro gelar. Ninguém acende uma luz por 2 segundos. Ninguém. No sábado, pela manhã, Miguel decidiu agir. Saiu de casa. Caminhou até a esquina. Parou na padaria. Conversou com Dona Irene, a dona, uma senhora de 60 e poucos anos, que conhecia todos da rua. Dona Irene, a senhora viu o Sr. Augusto essa semana? Ela parou de limpar o balcão. Olhou para Miguel com aquele olhar que já sabia da resposta antes da pergunta. Não, agora que você fala, não vi mesmo, mas ele é assim, fica dias sem aparecer. É meio ermitão, sabe como é? E o cachorro dele, Rex, a senhora ouviu latir? Dona Irene franziu a testa. Agora que você fala, não ouvi, mas também não presto muita atenção nisso. Miguel agradeceu. Saiu. Caminhou mais 2 quarteirões. Encontrou seu Valdir, um aposentado que morava a 4 casas abaixo. Seu Valdir, o senhor viu o Sr. Augusto nos últimos dias? Valdir estava regando o jardim. Desligou a mangueira. Augusto? Não vejo ele faz tempo. Umas 2 semanas, talvez. 2 semanas? É, talvez mais. Aquele homem é esquisito, sabe? Não fala com ninguém, vive trancado. Miguel sentiu o peito apertar. O senhor sabe de alguma coisa estranha que já aconteceu na casa dele? Valdir hesitou. Olhou para os lados. Baixou o tom de voz. Olha, eu não gosto de falar, mas tem uma história antiga. Miguel deu um passo à frente. Que história? A esposa dele, Dona Celina. Ela morreu faz uns 8, 9 anos. Derrame. Mas antes disso, teve uma filha deles, Adriana. Ela sumiu. Sumiu? É, tinha uns 20 e poucos anos. Um dia saiu de casa e não voltou. Nunca mais. A polícia investigou, procuraram. Nada. Foi como se tivesse evaporado. Miguel sentiu o sangue esfriar. E o Sr. Augusto? Ficou destroçado. Nunca mais foi o mesmo. A esposa ficou doente de tanto chorar e quando ela morreu ele fechou a casa, trancou tudo. Dizem que ele ainda guarda o quarto da filha intacto, como se ela fosse voltar. Valdir deu de ombros. Mas isso é coisa velha, fofoca de rua. Não sei se é verdade. Miguel agradeceu. Voltou para casa. Sentou no sofá. Ficou olhando para a parede. Uma filha desaparecida. Um quarto intacto. Um homem que nunca superou a perda. E agora, silêncio. Sábado à noite. Miguel não conseguiu dormir. Ficou no sofá, notebook no colo, olhando para as câmeras. A casa do Sr. Augusto estava completamente escura. Nenhuma luz. Nenhum movimento. 00:20. Miguel estava prestes a desistir quando viu. A cortina da sala se moveu. Devagar. Como se alguém a estivesse afastando por dentro. Miguel deu zoom. Aproximou a imagem. E viu. Um rosto pálido, olhos fundos, cabelos longos, olhando diretamente para a câmera. Olhando diretamente para ele. Miguel sentiu o ar fugir dos pulmões. O rosto permaneceu ali por 5 segundos imóvel, inexpressivo, e então desapareceu. A cortina voltou para o lugar. Miguel largou o notebook no sofá. Levantou-se. Caminhou de um lado para o outro. Respiração acelerada. Mãos tremendo. Não pode ser. Ele voltou para o notebook. Rebobinou a gravação. Assistiu de novo. O rosto estava ali. Real. Captado pela câmera. Não era ilusão. Não era sombra. Era um rosto. E não era do Sr. Augusto. 2h da manhã. Miguel estava em frente à porta da casa 247. Mão erguida, pronto para tocar a campainha. Hesitou.
Olhou para trás. A rua estava vazia, silenciosa. Apenas o som distante de um cachorro latindo 3 quadras adiante. Ele apertou a campainha. Din-dom. O som ecoou dentro da casa. Nada. Tocou de novo. Din-dom. Esperou. 30 segundos. 1 minuto. Nada. Miguel testou a maçaneta. Girou. A porta abriu. Destrancada. Ele sentiu o estômago revirar. Empurrou a porta devagar. Rangido longo, agudo. Senhor Augusto? Silêncio. Miguel entrou. A sala estava escura, apenas a luz da rua entrando pela fresta da cortina. Cheiro estranho, mofo, algo mais. Algo orgânico, podre. Ele acendeu a lanterna do celular. A sala estava intacta. Móveis no lugar, televisão desligada, controle remoto na mesinha de centro. Mas havia algo errado. As almofadas do sofá estavam jogadas no chão. A mesa estava tombada, copos quebrados, sinais de luta. Miguel caminhou devagar, pisando com cuidado. Senhor Augusto? Está tudo bem? Passou pela sala, entrou no corredor. 3 portas, 2 fechadas, uma entreaberta. Ele foi até a entreaberta, empurrou. Quarto. A cama estava desfeita, lençóis jogados no chão. Na mesinha de cabeceira, óculos, carteira, relógio de pulso. O Sr. Augusto não sairia sem essas coisas. Miguel sentiu o medo subir pela garganta. Virou-se. Olhou para a segunda porta. Trancada. Ele girou a maçaneta. Empurrou. Não abriu. Bateu de leve. Sr. Augusto? Silêncio. E então, ouviu. Do outro lado da porta. Respiração. Lenta, pesada. Alguém estava lá dentro. Miguel recuou, o coração batendo tão forte que doía. Ele voltou para o corredor, olhou para a terceira porta, encostou a mão na madeira, girou a maçaneta. A porta abriu. E ele entendeu tudo. Era o quarto de Adriana. Intacto, exatamente como seu Valdir tinha dito. Pôsteres na parede, cama arrumada, livros na estante, roupas no armário entreaberto. Mas não era isso que chamou a atenção de Miguel. Era a parede. A parede inteira coberta de papéis. Centenas deles. Cartas, desenhos, recados, todos escritos pela mesma mão trêmula. Todos endereçados para Adriana. Filha, onde você está? Por favor, volta para casa. Eu sinto sua falta todos os dias. Não aguento mais ficar sozinho. E no centro da parede, uma foto. Adriana, jovem, sorridente, 20 e poucos anos. A mesma que Miguel tinha visto na câmera. O mesmo rosto pálido. Os mesmos olhos fundos. Miguel sentiu as pernas fraquejarem. E então ouviu. A porta atrás dele se abriu. Ele se virou. O Sr. Augusto estava ali. Magro, pálido, olhos vermelhos, barba por fazer. Segurando uma foto nas mãos trêmulas. Ela voltou. Ele sussurrou. Voz rouca, quebrada. Eu sabia que ela ia voltar. Miguel deu um passo à frente. Senhor Augusto, o senhor está bem? Precisa de ajuda? O velho não respondeu. Olhou para a foto. Acariciou o rosto da filha com o polegar. Ela apareceu na janela. 3 noites atrás. Eu vi. Eu sei que vi. Miguel sentiu o peito apertar. Senhor Augusto, a Adriana não está aqui. Está sim. Ela voltou. Ela me perdoou. Senhor, eu a vi. O velho gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela estava ali, na janela, olhando para mim. Eu não estou louco. Miguel não sabia o que dizer. O Sr. Augusto caiu de joelhos.
soluçando, abraçando a foto. Eu só queria que ela voltasse. Só isso. Eu só queria dizer que sinto muito, que eu deveria ter cuidado melhor dela, que eu deveria ter percebido que ela estava infeliz, que eu falhei como pai. Miguel se ajoelhou ao lado dele, colocou a mão no ombro do velho. O senhor não falhou. O senhor amou ela, e ela sabia disso. Augusto olhou para Miguel, olhos cheios de dor, de culpa, de saudade. Então, por que ela não volta? Miguel não tinha resposta. Eles ficaram ali por longos minutos, em silêncio. Miguel ajudou o senhor Augusto a se levantar. Levou-o até a sala, sentou-o no sofá, pegou um copo d'água. O velho bebeu devagar. Eu vi ela, Miguel. Eu juro que vi. Miguel olhou para a janela, para a cortina. E então, algo aconteceu. A luz da rua piscou. Uma vez, 2 vezes. E na fresta da cortina, por uma fração de segundo, Miguel viu uma silhueta, parada, observando. Ele prendeu a respiração. A silhueta permaneceu ali, imóvel. E então, acenou. Um aceno lento, suave, e desapareceu. A luz da rua voltou ao normal. Miguel ficou paralisado. Olhou para o senhor Augusto. Olhou para a mesma direção. Lágrimas escorrendo em silêncio. Mas agora, ele sorria. Um sorriso fraco, cansado, mas genuíno. Ela disse adeus, ele sussurrou. Miguel sentiu os olhos arderem. Não sabia explicar o que tinha visto. Não sabia se acreditava, mas sabia que o senhor Augusto precisava daquilo. Precisava acreditar que a filha tinha voltado, nem que fosse por um instante, nem que fosse apenas para dizer adeus. No dia seguinte, Miguel ligou para os serviços sociais. Explicou a situação. O senhor Augusto foi levado para avaliação médica. Desidratação, desnutrição, exaustão emocional. Ficou internado por 3 dias. Quando voltou, não era mais o mesmo. Falava menos, comia pouco, passava horas sentado no quintal olhando para o nada. Mas algo tinha mudado. A dor parecia menor, como se um peso tivesse sido retirado. Miguel continuou visitando. Levava comida, conversava, cuidava de Rex. 2 semanas depois, enquanto ajudava a organizar a casa, Miguel encontrou algo. Uma carta, escondida dentro de um livro na estante do quarto de Adriana. Envelope amarelado, lacrado, endereçado para o senhor Augusto. Letra de Adriana. Miguel hesitou. Levou a carta até o velho. Encontrei isso. Augusto pegou o envelope com mãos trêmulas. Olhou para a letra, abriu devagar. Leu em silêncio. Lágrimas caíram na página. Dobrou a carta, guardou no bolso da camisa. Olhou para Miguel. Obrigado. O que ela visse? Augusto sorriu. Um sorriso triste, mas em paz. Que ela me perdoava e que eu precisava me perdoar também. Miguel sentiu um nó na garganta. Abraçou o velho e, pela primeira vez em anos, Augusto Mendes chorou sem dor. Apenas alívio. 3 meses depois, a casa 247 foi colocada à venda. O senhor Augusto mudou-se para um lar de idosos. Lugar tranquilo, pessoas ao redor. Ele levou Rex, levou a foto de Adriana, levou a carta. Deixou o resto para trás. Miguel passou pela casa vazia algumas vezes. Olhou para a janela, para a cortina que nunca mais se moveu. E pensou no rosto que tinha visto naquela noite. Às vezes, ele se perguntava se tinha sido real, se Adriana realmente tinha voltado, ou se tinha sido apenas o desespero de um pai quebrado. Ele nunca soube. E talvez
não precisasse saber. Porque no final, o Sr. Augusto encontrou paz. E talvez Adriana também. Algumas presenças não vêm para assombrar, vêm para libertar. Vêm para dizer o que nunca foi dito. Vêm para fechar ciclos que ficaram abertos. Miguel nunca mais ligou as câmeras para observar a casa 247, porque agora não havia mais nada para ver. Apenas silêncio. Mas dessa vez, era um silêncio em paz. Se você já sentiu que alguém que partiu ainda está por perto, talvez esteja certo. Talvez eles só estejam esperando o momento certo para dizer adeus. E você, teria coragem de ligar as câmeras? Deixe sua resposta nos comentários. E se ficou com mais perguntas do que respostas, se inscreva no canal, porque essa história terminou, mas outras estão apenas começando.